Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelos caminhos?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, ontem, hoje e sempre haverá fome e sede de milagres. E os seus fazedores correm o risco de ser idolatrados, assim como nós vemos, né?
na atual realidade que nós vivemos. O culto aos que realizam milagres e prodígios. Por isso, aquele que reza por cura e libertação corre o risco de ser idolatrado, onde muitos se esquecem que é Deus quem realiza o milagre, onde muitos se esquecem que é o próprio Cristo que se realiza milagres. Mas Pedro e João, como mais tarde também São Paulo e Barnabé, onde o povo achou que Paulo era um Deus que tinha descido do céu, corrigem o povo e proclamam que é em nome de Jesus Cristo Nazareno que operam prodígios. E veja, meus amados irmãos e irmãs, só quem acredita e invoca esse nome alcança milagres. Só aquele que acredita e invoca o nome de Jesus alcança milagres, prodígios e tantas outras realidades. Também hoje, sim, existe milagres onde Deus, por meio da sua misericórdia, utiliza-se de pessoas para realizar as curas, as libertações. Mas nós precisamos entender que não é a pessoa pela pessoa que realiza o milagre, mas é por meio da intercessão, por meio da oração e por meio da fé que os milagres são realizados. Por vezes, os que se encontram em situação de grande sofrimento pedem a ajuda de pessoas que julgam mais próximas de Deus. Assim como nós vemos a realidade dos encontros de cura e libertação, quantas pessoas recorrem aos encontros, recorrem às pessoas ministeriadas na cura e libertação, pedindo socorro, porque julgam estas pessoas estarem mais próximas de Deus. Mas veja, meus amados irmãos, também hoje, essas pessoas muitas vezes não têm ouro e nem prata, vivem na humildade e na oração. E é por meio da humildade e da oração que o Senhor utiliza-se de nós, meros instrumentos, para realizar os seus milagres e os seus prodígios. Não é a pessoa em si, não é pelo poder da pessoa, assim como muitos por aí acabam se equivocando. E, infelizmente, a realidade do reiki, por exemplo, onde eles buscam curar as pessoas por meio de uma energia quântica que está que flui através das pessoas, que envolve ali. Mas nós precisamos entender que longe do ceticismo de quem exclui a possibilidade, a oportunidade de milagres, mas também longe do fanatismo dos curandeiros e pela crendice mais ou menos supersticiosa, confiamo-nos na oração e na fé para alcançar a intervenção extraordinária de Deus em casos extremos. Nós precisamos deixar para Ele, Deus, que tudo conhece, a última decisão. É Deus que não abandona o seu povo, mas recorre e socorre-o com a intervenção, por vezes extraordinárias, obtidas através da oração e da fé de seus servos. Assim como nós vemos a narrativa da primeira leitura de hoje, nós precisamos buscar o bom senso, nós precisamos buscar a confiança em Deus, muito mais em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Veja, o exemplo do Evangelho, onde a narrativa se dá nos mostrando uma estrutura, assim como se fosse a própria Eucaristia, onde Jesus explica as Escrituras e ao partir o pão, as escamas dos olhos daqueles homens que desanimaram, que desistiram
né, as escamas caíram por terra. E veja, meus amados irmãos, quantas pessoas neste tempo de pandemia estão desanimando e desistindo da fé, porque não podem participar da Eucaristia, porque a nossa fé é fraca, porque nós somos falhos. E nós, enquanto padres, enquanto bispos, enquanto igreja, nós temos o dever de levar a fé ao povo de Deus, nós temos o dever de alimentar o povo com a Eucaristia. Mesmo diante de leis, mesmo diante de situações que nos impedem, nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, as pedras falarão. A presença de Jesus na Eucaristia ilumina o coração daqueles homens, abrem os seus olhos para que eles possam crer. E nós somos chamados a descruzarmos os nossos braços, sairmos do nosso comodismo e irmos além para que nós possamos alcançar as pessoas por meio da nossa oração e por meio da fé. Mas como aos discípulos de Emaús, o Senhor acolhe-nos e explica-nos as Escrituras por meio da Eucaristia, por meio da celebração da Santa Missa. E então os nossos corações começam a arder dentro de nós, abrem-se as surpresas de Deus e os nossos olhos são iluminados, para que nós possamos ver a vida e os acontecimentos que preenchem a nossa vida de alegria e de luz. Então, a partir da mesa da palavra e a partir da mesa da Eucaristia, eu como sacerdote, você padre que nos assiste, você bispo, você que está à frente de uma comunidade, precisamos nos abrirmos à luz da Eucaristia para enfrentarmos este tempo que é mau. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.